Boa noite, pessoal. Então, eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre função afim, certo? Função afim é a primeira função que a gente começa a estudar dentro das funções. Ela é a mais simples, ok? Então, uma função afim, ela é definida dos reais nos reais, certo? Lembram lá do domínio e da imagem? Ela parte dos números reais e chega em outro número real, certo? Eu vou aproximar aqui. Uma função afim é uma função afim se existir consoantes A e P pertencente aos reais, tais que a função ela esteja escrito neste formato aqui. Ou seja, f de x é igual a x mais p, né? Com A e P sendo consoantes. E x é qualquer número pertencente aos reais. Então, assim, como que a gente costuma chamar uma função afim? A gente chama ela de função de primeiro grau. Lembram quando vocês estudaram a equação do primeiro grau? Que você tinha que isolar x aplicando as operações inversas? Você conseguia isolar, né? E encontrava um valor para x. Aqui a gente vai estar falando daquele tipo de equação, né? Daquele formato de equação. Então, aqui, ó, são funções afins. A função identidade f de x igual a x. Então, eu não lembro se eu comentei no vídeo anterior com vocês, mas f de x é igual a y, certo? Então, quando eu digo que f de x é igual a x, é a mesma coisa que se eu dissesse que y é igual a x, né? Porque se f de x é igual a y, eu posso substituir f de x por y, que eu mantenho ali a igualdade, né? Então, ali, a função identidade é aquela funçãozinha ali em que y é igual a x. Mas o que isso quer dizer? Estão vendo que aqui tem um gráfico? Y igual a x é essa reta aqui, ó, que cruza a origem, certo? E ela divide esse eixo exatamente na metade, ou seja, se isso aqui é 90 graus, que é um ângulo reto, quer dizer que aqui eu tenho 45 e aqui eu tenho 45. Ela fica exatamente na metade, certo? São funções afins também, funções lineares, que elas são do tipo AX, ou seja, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. E da mesma maneira que eu escrevi essa associação, aqui eu também posso escrever a associação. No lugar de f de x eu colocar y, então eu ficaria com y igual a ax, certo? Isso aqui é só para vocês daqui a pouquinho entenderem que x e y eles fazem parte do nosso plano cartesiano, né? São aqueles pontos que a gente consegue construir um gráfico. Então, ó, aqui tem um exemplo da reta formada por esta equação aqui, y igual a 2x. Estão vendo que o meu a neste exemplo é 2? Então, vocês podem ver que tem uma pequena diferença, ó. X igual a y queria dizer que eu ia encontrar esses pontos aqui, né? O ponto 1 e 1, o ponto 2 e 2. Por quê? Porque x é igual a y, né? Então, os dois números são iguais. Essa aqui, a inclinação dela muda. Ó, onde que o 1 vai encontrar a reta? Vai ser lá em y igual a 2, né? Então, aqui eu já tenho outro tipo de reta, não é igual àquela ali. Ela tá mais inclinada para o eixo y, né? Essa aqui é a reta y igual a 2x. Então, conforme esse A muda aqui, a inclinação da reta muda. Então, ó, y igual a x fica bem aqui no meio. Ó, eu vou aumentando o valor do A ali, ó, ela vai se aproximando do eixo y. Se eu for diminuindo, ó, ela vai invertendo e vai ficando no outro sentido, certo? É basicamente isso, dependendo
Dependendo da equação que a gente tiver, a reta vai estar em uma posição, certo? E daí aqui as funções constantes, elas também são funções afins, né? Quem são as funções constantes? Função que não depende de x, certo? Ela é uma reta que só intercepta o eixo y, certo? Ela não tem essa inclinação aqui. Ela é só uma reta, ó. Y igual a 2, y igual a menos 2, y igual a 1, y igual a 0. Isso aqui é independente, certo? Vai ser só uma reta que só cruza o eixo y. Ela não tem inclinação, certo? Quando a gente começa a colocar x na nossa equação, na nossa função, ela começa a ter esse tipo de inclinação. Então tá, pode parecer tudo meio confuso, mas vocês vão ver que é bem fácil, tá? Ó, a gente vai estudar o que dentro das funções afins? A gente vai estudar como construir o gráfico de uma função afim, certo? Uma função é afim se e somente se o seu gráfico é uma reta não vertical, certo? Então, assim, desde que a nossa reta não seja assim, ó, qualquer outro tipo de reta na horizontal, reta inclinada, elas são funções afins, certo? Se eu construir uma reta assim, certo? Na vertical, quer dizer que essa reta não é uma função afim. É o único tipo de reta que não é uma função afim, certo? Tá aí aqui, equação da reta que passa por 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos cujo x1 é diferente do x2, eu consigo encontrar a reta, a equação da reta, né, que é nesse formato aqui, só com as coordenadas dos 2 pontos, se eu resolver esse sistema aqui, né? y1 igual a x1 mais p, y2 igual a x2 mais p. Lembrando que x1 e x2, y1 e y2 são aqueles pontos das coordenadas que o próprio exercício vai fornecer, né? Então, aqui eu tenho um exemplo para a gente ver como é que a gente consegue encontrar essa equação da reta a partir de 2 pontos. Então, ele pede aqui no exemplo, determine a reta que passa por esses pontos aqui, certo? Então, a primeira coisa que o material vai mostrar para vocês é o quê? É a construção do gráfico, certo? Olha lá os pontos que ele deu. 2 e 5. Lembram lá como que a gente... que pontos que isso aqui representa? X e y, né? Então, aqui, para x igual a 2 e y igual a 5. Eu venho aqui, para x igual a 2, vou subir lá em y igual a 5. Ó, o primeiro ponto que ele forneceu. O outro ponto é 1 e 3, ou seja... Quanto x é igual a 1 e y é igual a 3, eu vou ter este outro ponto. E se eu pegar uma régua e traçar esses 2 pontos e estender, né, essa linha, eu vou ter exatamente essa equação. A reta, né? Eu não vou ter a equação, eu vou ter a reta. O que eu quero saber eu sei graficamente que reta é que passa por aqueles 2 pontos. Mas o que o exercício quer é a equação, certo? E como é que eu vou descobrir a equação? Resolvendo esse sisteminha aqui, ó. Então, aqui tem uma resolução. Tem o sistema, certo? E o que a gente tem que fazer é substituir, certo? Tanto faz quem você vai chamar de ponto 1 ou ponto 2, certo? A questão é que eu vou chamar isso aqui de ponto 1 e isso aqui de ponto 2. Vamos ver se o exercício também chama, né? O ponto 1 de 2 e 5. Só um pouquinho. Pronto. O ponto 1 de 2 e 5, né? Ó, x1 é 2, y1 é 5. Ó, que nem o ponto 1 lá. O ponto 2
é x igual a 1, y igual a 3, ó. O ponto 2 é x2 igual a 1, y2 igual a 3, certo? Então, substituindo aqueles dois valores no sistema, certo? A gente consegue resolver e achar a equação, certo? Porque A e B vão ser as variáveis. E aqui os números a gente vai substituir, certo? Lembram como resolve sistema de equação de primeiro grau? A gente pode resolver tanto pelo método da soma quanto pelo método da adição. Então, se você não lembra muito bem como resolve sistema de equação de primeiro grau, eu fiz um vídeo, se vocês procurarem lá na playlist de atividades do segundo bimestre, vocês vão ver que vai ter um vídeo de equação de primeiro grau, certo? Daí isso vai ajudar vocês, porque eu gravei para outra turma. Então, ele resolvendo esse sistema, ele checou que nesta equação aqui, né? Ele checou que A é igual a 2 e B é igual a 1, certo? Por que me interessa achar quem é A e quem é B? Porque a equação genérica diz que y é igual a x mais b, né? Então, y vai ser igual a, no lugar do A eu vou colocar 2 e no lugar do B eu vou colocar 1, certo? Foi isso que ele fez, ele resolveu o sistema para encontrar o valor de A e o valor de B e jogou na fórmula geral da equação de primeiro grau, né? Substituiu e achou exatamente a equação dessa reta aqui, certo? Então, é bem tranquilo, se a explicação não ficou muito boa de entender, leiam com mais calma esse material de apoio que eu postei lá no grupo, no aplicativo, que vai ficar bem tranquilo, tá bom? Aqui, ó, estudo dos coeficientes A e B. Basicamente, P intercepta o eixo Y. Então, assim, ó, aqui, ó, A é 2, B é 1. Então, ó, se vocês forem ver, o P é 1 e não é exatamente o ponto onde a reta intercepta o eixo Y? Né? É isso que esse coeficiente faz. E o A é o coeficiente angular, ele implica na amplitude, na angulação da reta, ou seja, vai implicar se a nossa reta vai estar mais próxima do eixo X, se a amplitude for menor, mais próxima do eixo Y, se a amplitude for maior, certo? Tem a ver com essa angulação aqui, ó, entre o eixo X e a reta, certo? E quem que é esse coeficiente angular? É o A, né? E ali pra frente vocês vão ver que eles indicam certas coisas, certo? Então aqui, ó, um outro exemplo. Então aqui, ó, é uma reta 2x menos 1. Estão vendo que aqui o A é 2 e o P é menos 1? Então, aonde é que o P... O que o P faz? Ele vai cortar... A reta vai cortar o eixo Y no ponto menos 1, como a gente pode ver aqui, né? E o A é o coeficiente angular, essa angulação que não é tão visível assim, tá? Mas, ó, aqui, ó, o coeficiente angular é 0. Desculpa. O coeficiente linear. O P a gente chama de coeficiente linear e o A de coeficiente angular, tá bom? Então, aqui, o P é 0. Então, a reta vai cortar o Y exatamente no ponto 0, certo? A mesma coisa aqui, ó, o P é 1. A reta não cortou o eixo Y exatamente no ponto 1. É isso que ele faz, tá vendo? Com relação ao coeficiente angular,
ele vai indicar pra gente se a reta é crescente, decrescente ou constante. Como que ele faz essa indicação? Se o A for maior que zero, a reta é crescente. Se A for menor que zero, a reta é decrescente. E se A igual a zero, a reta é constante. Então, isso aqui é uma reta crescente. Por quê? Nesse sentido. Por que ela é crescente? Porque conforme eu aumente o valor de x, ó, x vale 1, em y ele vale aquilo. X vale 2, em y ela vale aquilo, mais ou menos, né? Então, assim, ó, conforme eu for aumentando os valores para x, o y também vai aumentando, certo? Isso indica que isso é uma reta crescente. Como aqui a gente só teve exemplos de retas crescentes e a constante, aqui ele vai dar exemplos, né, em que a reta vai ser decrescente. Então, aqui, ó, coeficiente angular positivo, né, então A maior que zero, vai implicar numa reta crescente, certo? Isso a gente tem que sempre estar lembrando. Então, quer dizer que ela está crescendo. Ó, nesse exemplo aqui, o meu coeficiente angular é negativo. Se o meu coeficiente angular é negativo, quer dizer que a reta é decrescente, certo? Ó, viram que ela mudou de posição? Todos os casos que a gente tinha visto, ela estava crescendo para lá. Agora, ela está diminuindo. Ó, conforme eu for aumentando o valor de x, ó lá onde que ela vai encontrar o y. Isso aqui eu fiz errado, tá bom? Ó, para x igual a 1, y é igual a menos 1, alguma coisa. Para x igual a 2, ó, y vai ser menos 2 alguma coisa, talvez menos... Não, vai ser bem menos aqui, vai ser uns menos 3, menos 4. Certo? Por que isso aqui acontece? Conforme eu aumento o x, o y diminui. Isso indica que a reta é decrescente, é o contrário daquele outro exemplo, certo? Mas é só memorizar. Se a inclinação tá assim, tá reta, ela é crescente. Se ela tá no outro sentido, ela é decrescente. E se ela é uma reta, né, horizontal, quer dizer que a função é uma constante e ela vai interceptar o eixo y exatamente no valor dessa constante, né? Então, ó, aqui eu tenho menos 1, aqui seria se fosse 1, aqui seria se fosse 2 e assim por diante. Aqui tem umas observações que eu nem vou comentar, certo? Que não são tão interessantes pra gente no momento. E deixa eu ver, continuando aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o esboço da reta, certo? Indicando a intersecção com o eixo y e a raiz da função. Então, assim, dado uma função, né? O que eu já consigo dizer se eu olho uma função do primeiro grau? Com toda certeza eu posso dizer que o quê? Que o coeficiente angular é 2, lembra que ela implica na angulação? Então, como o coeficiente angular é positivo, isso quer dizer que a reta é crescente. O coeficiente linear indica exatamente onde a reta vai interceptar o eixo y, né? Com isso aqui, a gente sabe que a reta vai passar por esse ponto. A gente só tem que descobrir onde que ela vai interceptar o gráfico no eixo y. Então, como que a gente faz isso? A gente faz igualando essa função aqui a zero, certo? Se a gente iguala a função a zero, a gente vai achar o valor de x, né? Que nesse caso aqui foi o que ele fez. Se igualou a função a zero, achou o valor de x menos 2, então ele encontrou onde a reta cruza o eixo x, né? Ó, aqui é a mesma coisa.
com o coeficiente linear, eu sei onde a reta intercepta o eixo y. Se eu igualar isso aqui a zero, ou seja, menos 3x mais 6 igual a zero, eu vou achar onde a reta intercepta o eixo x, que foi o que ele fez aqui, ó, igualou a zero, isolou o x e encontrou onde a reta intercepta, depois só ligou os dois pontos, né? Viram que é bem fácil fazer o gráfico de uma equação do primeiro grau? Ó, a mesma coisa aqui, ó. Não tem, ela não vai interceptar o eixo y, né? Daí aqui. Quer dizer que ela vai passar pela origem, né? Isso que acontece quando a gente não tem o coeficiente linear. E como o coeficiente angular é negativo, tá vendo que a reta é decrescente? É só fazer uma reta que passe ali pela origem, né? Vamos ver. Daí aqui tem um exemplo de aplicação, tá? Vocês podem ler e ver se vocês entendem. E mais uma observação ali. Então, com o auxílio desse material de apoio, o que é que a gente consegue calcular? A gente consegue calcular a equação da reta a partir de dois pontos, lembra que é fazendo aquele sistema? E a gente consegue dizer quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, e a gente consegue esboçar o gráfico, né, das retas, das funções. Então, função afim é isso aqui. Eu já preparei a atividade avaliativa. Tá aqui, certo? Esses 4 primeiros exercícios são referentes à função afim. Esses 3 são referentes à função quadrática, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou primeiro explicar o que é a função afim, né? Já foi esse vídeo. Vou fazer outro vídeo para explicar a função quadrática e faço um terceiro vídeo resolvendo com vocês pelo menos um de cada um desses exercícios, certo? Então é isso.